Olá, meu nome é Alice Prado. Hoje vamos trabalhar a unidade 1 de História da Educação. Para compreendermos melhor a história da educação e a importância da história no curso de pedagogia, é importante que saibamos os objetivos gerais desta disciplina. Primeiro, nós buscamos promover a compreensão do conceito de história e a sua ligação direta com a educação. Para que qualquer pessoa se conheça, é importante o quê? Ela saber de seu passado. Uma pessoa sem o passado não é nada, não tem memória, não sabe inclusive de sua identidade. Daí a importância da história. A história aqui, em relação à educação, ela trará a memória desta educação. A partir daí, podemos pensar o presente e projetar um futuro. Provocar o entendimento da importância da história da educação é importante para compreender todos os processos educativos. Como sabemos, a educação, ela já acontece desde os primórdios, quando aprendemos a partir do trabalho que exercemos, e esse conhecimento vai passando de geração para geração. Daí a importância de compreender todas as etapas desse processo. Assim é muito mais fácil entender o que nós vivenciamos hoje. Então, desde os primórdios até a atualidade no Brasil, buscamos fazer uma compreensão mais aprofundada, né, sobre esses assuntos, para que não estranhemos, inclusive, os rumos da educação no Brasil atualmente. Buscamos também compreender a educação como processo histórico e, portanto, fruto das articulações entre a economia, entre a política, entre a sociedade e cultura. Não podemos esquecer que somos frutos do nosso tempo, ou seja, temos tempo e espaço muito bem determinados. E este tempo e espaço, ele necessita de compreensão. Se você não compreende o seu próprio contexto, muito pouco irá compreender a sua própria vida. Reconhecer os processos educativos nesse sentido, aqui no Brasil, da colonização até os dias atuais e suas relações com o sistema social, é muito importante, porque proporcionará a você uma compreensão maior, inclusive das crises que proporcionaram a educação estar assim ou de outra forma hoje no Brasil. Outros objetivos que buscamos com essa disciplina: o desenvolvimento da consciência crítica sobre as estreitas ligações entre educação e sociedade. Temos que compreender que a escola, ela não é uma instituição à parte do social. A escola é a representação também desta sociedade. Portanto, o que vemos fora dos muros da escola também acontece no interior dessa escola. Daí a importância da compreensão desta relação entre educação e o mundo social. Buscamos também com essa disciplina a identificação e análise das características econômicas, políticas e socioculturais dos diferentes períodos históricos. Isso fará com que possamos compreender não só teóricos, estudiosos da educação, como também todas as teorias que hoje discutimos em sala de aula e que é muito importante para que você alcance a praxis educacional. O que é essa praxis educacional? É a união indissolúvel entre a teoria que você aprende e a prática que você aplica em sala de aula. Desculpe. Outra coisa nos objetivos dessa disciplina é identificar as características educacionais dos diferentes períodos a partir da análise da educação em diferentes segmentos sociais. Ou seja, embora
haja um discurso muito grande que só existe uma escola, visto que temos somente uma lei, percebemos que não é bem assim que acontece na sociedade. Como? Observamos que a qualidade, embora queiramos a mesma qualidade para todos, não é isto que acontece. Ou seja, alguns alunos são muito mais preparados para a vida e para o mercado de trabalho do que outros. Por que isso acontece? Quais as relações de dominação social que estão inseridas e que não propiciam a todos usufruir de todos os bens produzidos na atualidade? Outra coisa que buscamos é analisar as influências das diferentes manifestações religiosas no processo e na prática educativa ao longo do tempo e do espaço. O que significa isso? Nós temos uma relação direta com o meio que nós vivemos. E a religião interfere, e sempre interferiu, na relação do homem com o social. Daí a importância de trabalharmos também esses aspectos religiosos que influenciam muitas vezes decisões na área da educação. Mas falamos tudo isso. Vamos para o conceito. O que é história, afinal? Conceituar história não é uma tarefa simples. Muitos teóricos têm diferentes opiniões, inclusive, sobre o que é história. É muito importante que observemos que a história, o fato existe, mas esse fato é interpretado por historiadores. Então, sempre temos o quê? Um olhar diferenciado. Por isso que muitas vezes em um livro você tem uma opinião sobre o mesmo fato e em outro livro características diferentes, porque foram interpretadas. Apesar da diversidade, podemos entender a história como uma ciência que estuda tudo o que tem relação com a vida do ser humano. Suas atividades laborais, ou seja, seu trabalho, suas atividades lúdicas, científicas, religiosas, suas preferências, suas maneiras de ser, agir e pensar. Entendendo que saber, agir, pensar está ligado e é intimamente relacionado ao processo de produção de cultura, que é uma coisa que só existe no mundo racional, neste mundo em que discutimos o passado, o presente e projetamos o futuro. Portanto, a história refere-se à vida dos homens em sociedade, à forma como se organizam e transformam o ambiente em que vivem. Vamos lembrar que qualquer atividade do homem é um trabalho, porque jamais permanecemos os mesmos após uma atividade. Então, esta atividade modifica não só o ser humano, como também tudo que o cerca. Tudo isto pode ser pensado, pode ser interpretado para que possamos compreender a relação do homem em seu meio social. Lembrando que, utilizando o homem, eu estou me relacionando aí à humanidade. A história se refere, sobretudo, a uma forma de reflexão e análise, que nos permite pensar os acontecimentos do passado não como simples narrativas monótonas, ou seja, não é fato sobre fato. Como costumam dizer alguns autores, nós temos que simplesmente contar os fatos. Se assim o fosse, teríamos o quê? Datas, datas e mais datas, sem interpretação, sem vida. Mas a história é vida. Ela também pulsa o tempo todo. E quando falamos que o passado não está morto, isto significa que sempre alguém no presente pode buscar no passado respostas que nem ainda
imaginávamos existir, porque não são narrativas monótonas. Cada um, com o olhar de hoje, pode interpretar este passado. O objetivo é entender o desenvolvimento humano atual, de compreender como os acontecimentos passados contribuíram na formação de nossas atuais condições de vida. Quais os objetivos para refletir aí, ter uma reflexão e análise histórica? Pensar os acontecimentos do passado com o objetivo de desenvolver, de compreender, e o objetivo do desenvolvimento do ser humano atual, compreender de que forma os acontecimentos contribuíram para a formação das nossas atuais condições de vida, entender como as diferentes sociedades se formam, como se desenvolvem e como se transformam. Estudar história nos leva à melhor compreensão do hoje. Mesmo compreendendo outras sociedades, isto pode nos auxiliar, inclusive, a refletir sobre a nossa. Estudar história nos proporciona entender que as atuais formações sociais, políticas, econômicas, jurídicas, educacionais, entre outros aspectos, não aconteceram por acaso, mas têm sua origem na forma como foram sendo organizadas ao longo do tempo. Esse conhecimento é fundamental, pois nos faz interpretar melhor a realidade e não só interpretar, termos um olhar crítico sobre esta realidade, ou seja, refletir sobre o que vivemos atualmente. Importante, a história não significa memorização, a história significa compreensão. A partir do momento que você compreende o contexto, será muito mais fácil você, inclusive, ligar o autor, o pensador ou personagem da história a aquilo que você imaginou, aquilo que você conhece. Então, temos que parar com essa ideia de memorização. Temos que tentar entender que a história é reflexão. Muito mais do que isso, a história nos possibilita entender nossa realidade atual, mostrando-nos que a história tem relações tanto com o presente quanto com o passado. Se você tem esta relação com a sua vida, aí sim você pode projetar um futuro. Os acontecimentos atuais têm causas que podem ser identificadas no passado, assim como podem projetar consequências para o futuro. Agora vamos à interatividade. Em relação ao sentido e significado da história, leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. A. O sentido e significado de história não podem ser corretamente compreendidos apenas a partir da memorização de narrativas cronológicas. B. Por meio da reflexão histórica, entendemos como as diferentes sociedades se formam e se transformam. C. A história não é simples relato de fatos passados, mas se refere a uma forma específica de reflexão e de análise. D. A reflexão e análise histórica nos faz interpretar melhor a realidade, aguçando o espírito crítico. E E. Todas as alternativas estão corretas. Vamos esperar um pouquinho para você pensar e daqui a pouco voltamos.